Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar redemocratização e populismo, de Dutra a JK. Em 1945, então, Getúlio Vargas sofreu um golpe militar e acabou sendo deposto da presidência da República. Para concorrer às eleições, como principais candidatos, a gente vai ter Eurico Gaspar Dutra, concorrendo pelo PSD, e Eduardo Gomes, concorrendo pela UDN. Os dois candidatos eram membros do Exército Brasileiro. Getúlio Vargas já começa, em 1945, a articular o seu retorno à presidência da República. Ele vai fazer isso dando apoio ao candidato do PSD, Eurico Gaspar Dutra, mesmo que o PSD tenha sido um dos partidos que ajudou a derrubar Getúlio Vargas. Getúlio faz isso, pessoal, porque o candidato do PSD era bem mais fraco politicamente falando do que o candidato da UDN, Eduardo Gomes. Getúlio visa, então, que se Dutra ganhasse, ele teria um governo com bastante dificuldades, o que tornaria muito mais fácil o seu retorno nas próximas eleições em 1951. Vai ser assim que Getúlio vai acabar fazendo a campanha do Ele Disse. Esse episódio foi o momento em que Getúlio vai para o rádio brasileiro falar no programa Voz do Brasil, pedindo para a população brasileira votar em Eurico Gaspar Dutra. O trabalhador brasileiro, o trabalhador urbano, não tem dúvida, vai apoiar o candidato que Getúlio Vargas pede. Dessa forma, então, Dutra acaba vencendo as eleições de 1945 e se torna um novo presidente do Brasil. O que vai marcar o período a partir de Dutra até o golpe de 1964, em termos político-econômicos no Brasil, vai ser a disputa entre dois principais modelos. O modelo do nacionalismo e o modelo da internacionalização da economia. O nacionalismo, pessoal, ele vai diferir na internacionalização, não na origem do capital que vai ser investido para desenvolver o Brasil. Os dois modelos aceitam investimento de capital externo para promover o crescimento do país. Na verdade, a principal diferença vai ser na forma como esse capital deveria ser investido. Nacionalismo vai privilegiar a construção de estatais no país. Já a internacionalização não se impõe que venham empresas multinacionais para o país. Assim, nos dois modelos temos a presença do capital estrangeiro e nos dois modelos existe uma participação do Estado intervindo na economia. O principal diferencial entre os dois modelos, então, é que um vai propiciar, vai dar mais importância para a construção de estatais, onde o governo diretamente vai ser o responsável pelo desenvolvimento do Brasil, e no outro, multinacionais podem entrar sem problema nenhum no país. Quando Dutra começa o seu governo, ele vai ter que convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para escrever uma nova Constituição. Afinal de contas, feita a redemocratização do país, a Constituição que vigorava durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a Constituição de 1937, não poderia mais ser válida. Era necessário uma nova Constituição legalizando esse novo período de abertura. É nesse contexto, então, que Dutra vai acabar escrevendo a Constituição de 1946. Como principais características dessa Constituição, temos a instauração do comparecimento compulsório dos ministros no Congresso Brasileiro, da mesma forma que esses ministros passaram a ser responsáveis por todos os atos que referendassem. Também vai ser instaurada nessa Constituição a formação de comissões parlamentares de inquéritos, ou seja, CPIs. Essas medidas estão sendo feitas por Dutra na tentativa de regularizar um pouco mais a situação política dentro do país. O mandato presidencial vai ser reduzido de 6 anos para 5 anos e ainda os direitos trabalhistas feitos por Getúlio Vargas vão ser agora anexados ao projeto de Constituição. O Plano Econômico de Desenvolvimento do Brasil vai estar inserido naquilo que ficou conhecido como Plano SALT. Plano SALT significa que as áreas onde Dutra pretenderia desenvolver o Brasil seria saúde, alimentação, transporte e energia. Vale a pena lembrar que Dutra está inserido dentro do modelo
de desenvolvimento chamado de internacionalização da economia. Dessa maneira, Dutra vai acabar fazendo uma abertura desenfreada ao capital estrangeiro para o Brasil, o que vai acabar provocando uma grande desvalorização da moeda e, consequentemente, inflação. A crise econômica que se instaura no país durante o governo de Dutra acaba impedindo que o Plano SALT seja concretizado. Nos primeiros 2 anos do governo Dutra, ele tenta dar investimentos para essas áreas que o Plano SALT pretenderia abranger, mas logo em seguida, então, ele acaba desistindo devido à crise econômica que acaba se instaurando no país. Durante o governo Dutra também vamos ter a ruptura do país com a União Soviética. Isso porque, vale a pena lembrar, estamos vivendo agora, nessa década de 50, a chamada Guerra Fria, onde 2 modelos econômicos e políticos vão estar em disputa direta no mundo. O modelo capitalista, encabeçado pelos Estados Unidos, e o modelo socialista, onde o grande representante vai ser, então, os países da União Soviética. O Brasil acaba se alinhando definitivamente com os Estados Unidos e, por isso, vai romper com a União Soviética. Nessa conjuntura de Guerra Fria, então, também vai ser criado, não só por Dutra, mas por vários países da América Latina, o famoso Plano TIAR. Com influência direta dos Estados Unidos, esse seria um grupo formado pelas principais forças armadas de países da América Latina, onde um deveria ajudar militarmente qualquer país que sofresse ameaça de golpe socialista. Governos nacionalistas que interferissem nos interesses capitalistas, principalmente os interesses do capitalismo norte-americano, também poderiam ser invadidos pelos países pela força TIAR e serem derrubados. Esse plano ficou só no projeto, pessoal, ele nunca chegou efetivamente a acontecer. O governo de Dutra, gente, é marcado então, como Getúlio Vargas inclusive já previa, por uma crise econômica bastante forte. Dessa forma, não foi muito complicado que nas eleições seguintes à presidência da República, Getúlio Vargas vencesse. Apelando para a ideia de que ele era o pai dos pobres, de que o seu governo conseguiu trazer crescimento e estabilidade econômica para dentro do Brasil, Getúlio acaba vencendo as eleições de 1951 e se tornando o novo presidente da República. Getúlio volta ao Palácio do Catete eleito. Dessa vez não foi nenhum golpe. Foi através do voto popular, através dos braços do povo, como ele mesmo vai dizer, que ele chegou novamente à presidência da República. E esse seu segundo governo vai ter as mesmas características, ou as principais características, que marcaram a sua primeira etapa. Ou seja, um governo populista e um governo nacionalista. Enquanto nacionalismo econômico, Getúlio tenta frear, de alguma maneira, a excessiva abertura que o capital externo teve durante o governo Dutra e vai criar o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento, para dentro do Brasil, que é um banco que deveria financiar projetos de crescimento. Ainda nas questões nacionalistas, Getúlio também vai buscar a estatização da exploração e do refino do petróleo nacional. Até esse período do governo de Vargas, o governo brasileiro tinha apenas parte do direito da exploração do petróleo. Outra parte ainda estava nas mãos de multinacionais. Vargas vai promover a chamada campanha Petróleo é Nosso, onde vai ter forte atuação do escritor Monteiro Lobato. As pessoas vão ser instigadas para irem às ruas e pedirem pela estatização do petróleo brasileiro. Vai ser dessa maneira que vai acabar sendo criada a estatal Petrobras. E o governo brasileiro passa a ter direito exclusivo sobre a exploração do petróleo nacional. O caráter populista de Getúlio Vargas também vai continuar sendo elaborado agora nesse segundo governo. A grande marca do populismo nessa década de 50 de Vargas vai se dar através da campanha de 100% do aumento do salário mínimo.
Esse projeto foi feito por João Goulart, que na época era ministro da Fazenda de Getúlio e já considerado o principal assessor político de Vargas, onde ele vai tentar buscar essa solução para compensar a desvalorização que o salário teve devido à crise econômica instaurada durante o governo de Dutra. Só que o projeto de aumentar em 100% o salário mínimo brasileiro vai ter um impacto extremamente negativo junto ao empresariado. Não vão aceitar, as elites brasileiras não vão aceitar fazer esse aumento. Por causa disso, Vargas vai ser obrigado a demitir Jango do Ministério da Fazenda, mas mesmo assim ele insiste e faz o aumento de 100% do salário mínimo. Graças a isso, a oposição a Getúlio Vargas é enormemente incentivada e vai começar a ser feito o que a gente chama de campanha difamatória. Diariamente, através de diversos jornais, principalmente através do jornal de Carlos Lacerda, Tribuna da Imprensa, inúmeras denúncias ao governo de Getúlio Vargas são feitas, inclusive denúncias que ele havia pedido empréstimos de forma irregular, ou seja, todas apontando para uma grande corrupção que estaria acontecendo no governo de Getúlio. Essa campanha difamatória consegue sim ter um impacto sobre a população brasileira que vai iniciar uma espécie de contestação ao governo de Vargas. O atentado da Rua Toneleiros é o episódio marcante sobre esse movimento de campanha difamatória. O que vai acontecer? Simplesmente o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, percebendo o abalo que o governo de Vargas estava sofrendo devido a essa campanha difamatória encabeçada por Carlos Lacerda, decide acabar com essas denúncias. De que forma? Matando Carlos Lacerda. Ele vai contratar um pistoleiro profissional que deveria encontrar Lacerda na famosa Rua de Toneleiros, no Rio de Janeiro, e ali assassinar então o jornalista. Só que acabou dando tudo errado. Quem morre vai ser o segurança do Carlos Lacerda, o Major Vaz da Aeronáutica. Lacerda leva apenas um tiro no pé. Mas é claro que Lacerda não iria permitir que esse atentado passasse em branco. Ele usa do atentado para abalar ainda mais com o governo de Vargas. Vai acontecer uma espécie de aumento do episódio. Todos os jornais vão mostrar Lacerda saindo com o pé machucado, saindo carregado de dentro do carro. Um caos total para o governo de Vargas. Um inquérito vai ser instaurado por parte da Aeronáutica, o chamado Inquérito do Galeão, mesmo contra a vontade de Getúlio. Getúlio não queria que a Aeronáutica fizesse investigações particulares, mas sim que as investigações fossem guiadas pelo próprio Estado. O Inquérito do Galeão acaba chegando no nome do assessor da guarda pessoal de Getúlio Vargas e, obviamente, se teria sido o guarda pessoal o responsável pelo atentado, obviamente se chegou então ao nome de Vargas. Quando se aponta para o nome de Vargas, que teria programado o atentado a Carlos Lacerda, a população brasileira definitivamente começa a ficar contra o governo de Getúlio. Uma análise importante que a gente pode fazer sobre esse atentado, pessoal, é que dificilmente teria sido o próprio Getúlio realmente que mandou assassinar Lacerda. Lacerda era o principal opositor político de Getúlio Vargas, pessoal. O grande projeto de Lacerda era, sim, chegar à presidência da República. E por isso ele se coloca contra Getúlio desde ainda o primeiro momento lá no Estado Novo. Dificilmente Getúlio, um estadista extremamente esperto, um político extremamente perspicaz, teria ordenado assassinar o seu principal opositor. Porque, claro, que o principal indicado para esse assassinato seria ele, o grande inimigo de Lacerda. Mesmo assim, Getúlio é acusado do assassinato de Lacerda e uma nova articulação a um golpe para depor o seu governo começa a ser feita por parte das Forças Armadas, do Partido Social Democrata, o PSD, e também da União Democrática Nacional, a UDN. Diante dessa ameaça de um novo golpe, Getúlio começa então a pensar numa solução. O que ele vai acabar encontrando é a alternativa mais radical, o suicídio.
Vargas, o estadista, não vai admitir novamente ser retirado do poder. Mas o suicídio de Vargas é encarado por nós historiadores hoje como o último grande golpe, um golpe de mestre desse político importantíssimo para a história do Brasil, que foi Getúlio Vargas. Ao fazer o suicídio, Getúlio consegue impedir que os seus principais opositores, ou seja, a UDN, conseguissem chegar ao poder. As Forças Armadas também vão ter um adiamento de 10 anos no seu golpe militar por causa do suicídio de Vargas. Isso, gente, por causa da forma como o suicídio foi realizado. Vargas se mata e vai surgir nesse contexto, a famosa Carta-Testamento. Por muito tempo se discutiu se a Carta-Testamento seria falsa ou não. Atualmente, tudo indica que a Carta-Testamento que nós conhecemos não foi escrita por Getúlio no momento do suicídio, mas sim teria sido uma série de textos que Getúlio vinha elaborando na tentativa de dar um discurso em cadeia nacional para explicar para a população brasileira aquela situação de crise em que ele estava colocado a partir do atentado da Rua de Toneleiros. Os assessores de Getúlio, então, provavelmente o assessor de imprensa de Getúlio Vargas, teriam pego esses textos que Getúlio ditou antes do suicídio e teriam elaborado, então, a partir disso, a famosa Carta-Testamento. Essa carta foi lida em cadeia nacional no famoso programa de rádio, extremamente ouvido pela população brasileira, A Voz do Brasil. Após a leitura dessa carta, onde é colocado que Vargas deu a vida pelo povo brasileiro, acontece uma famosa comoção popular. Aquelas mesmas pessoas que dias antes estavam começando a fazer oposição ao governo de Getúlio, estavam começando a acreditar que Getúlio estava guiando o Brasil através de um sistema de corrupção, que Getúlio teria tentado assassinar Carlos Lacerda, essas mesmas pessoas agora vão para as ruas chorar pela morte do que elas consideravam como o pai dos pobres. Não bastando a comoção popular que a morte de Getúlio causou, as pessoas acabam se revoltando com as forças ocultas, que foi a expressão que Getúlio Vargas usou para denominar os seus principais inimigos, e fazem um verdadeiro quebra-quebra nas principais cidades brasileiras, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. As pessoas vão mirar principalmente a imprensa brasileira, porque era através desses órgãos onde a oposição a Vargas se tornava mais evidente. O jornal O Globo, por exemplo, é depredado nesse período e o jornalista Carlos Lacerda precisa fugir do Brasil porque ele começa a correr risco de vida. Vamos agora dar uma escutada num trechinho da Carta-Testamento para tentar compreender um pouco mais a importância desse documento. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. Conseguiram perceber, pessoal, o forte caráter emotivo que teve a Carta-Testamento? Imaginem vocês, em um período onde o principal meio de comunicação era o rádio, essa carta ser lida de uma forma extremamente emotiva, buscando a comoção popular, um caráter quase novelesco, a forma como usaram. É por isso, gente, que hoje, nas principais cidades brasileiras, existe em qualquer praça pública uma Carta-Testamento de Getúlio Vargas. Procurem aí na cidade de vocês onde está a Carta-Testamento de Vargas. Com o suicídio de Getúlio, novas eleições precisariam ser marcadas, mas enquanto não acontecessem, seria necessário colocar governos provisórios.
O primeiro governo que entra vai ser Café Filho, que era, na época, vice-presidente de Getúlio Vargas. Café Filho sai alguns meses depois de assumir a presidência por motivos de saúde. Nesse contexto, então, assume a presidência da República Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Durante o governo de Carlos Luz, vai acontecer as eleições presidenciais de 1955, onde sai vencedor Juscelino Kubitschek pela chapa PTB-PSD. O vice-presidente de Juscelino, vejam vocês, era o próprio João Goulart, o herdeiro político de Getúlio Vargas. Quando Juscelino Kubitschek vence, Carlos Luz, aliado a Carlos Lacerda, vão planejar um golpe para não permitir que Juscelino assumisse a presidência da República e eles tomassem o poder. Um contragolpe vai ser articulado pelo chamado Marechal Lott. Marechal Lott não permite que eles impeçam a posse de Juscelino Kubitschek, derruba Carlos Luz da presidência da República e coloca um novo presidente, Nereu Ramos, até que Juscelino Kubitschek tivesse condições de assumir a presidência em 1955. Começamos então um período de um novo presidente da República, o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de JK é marcado pelo forte caráter de desenvolvimentismo que ele pretende colocar dentro do Brasil. Naqueles dois modelos que estavam em disputa ainda nesse período, nacionalismo e internacionalismo, JK se enquadra no modelo de internacionalização da economia. Ou seja, ele permite a entrada de multinacionais, mas intervindo na economia. O Estado vai tentar, sim, desenvolver a economia, mas sem se importar que essa crescesse a partir do investimento de multinacionais. Juscelino tenta, então, desenvolver o Brasil com esse projeto. Uma das características vai ser a mudança da capital brasileira, situada no Rio de Janeiro, para Brasília. Isso já havia sido pensado desde a primeira Constituição republicana, porque se tentaria tirar a capital do litoral, um fator que deixa extremamente aberto para qualquer tipo de invasão estrangeira, para interiorizar um pouco mais, para tornar mais difícil qualquer tipo de agressão. Levando a capital mais para o centro do país, Juscelino acaba colocando o desenvolvimento também mais para o interior do Brasil. A construção de Brasília vai ser feita em 4 anos e vai acabar aumentando enormemente a dívida externa brasileira. Imaginem vocês, no meio do nada, construir uma estrutura do tamanho de Brasília. Inúmeros trabalhadores, principalmente do Nordeste brasileiro, vão acabar sendo deslocados para essa construção e o capital estrangeiro vai ser fortemente investido. A dívida externa brasileira dá um salto no final do governo JK devido à construção de Brasília, que JK precisava terminar para ao menos garantir uma boa imagem ao seu governo. JK pensa em desenvolver o país 50 anos em 5. Esse é o grande lema do seu governo. Nesse sentido, ele vai acabar trazendo para o Brasil uma série de indústrias automobilísticas, como, por exemplo, a Ford e a Volkswagen. JK chega a criar um chamado Grupo de Estudos da Indústria Automobilística, o GEA, para desenvolver um pouco mais esse setor aqui no Brasil. JK também pensa, em termos de desenvolvimento, tentar acabar com a grande desigualdade social e com a grande seca existente no Nordeste brasileiro. Para isso, ele vai criar a famosa Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, extinta atualmente devido à grande corrupção. Ou seja, já no período JK, a SUDENE não tem um papel de maior desenvolvimento, que acaba propiciando maior desenvolvimento para o Nordeste. Outra inovação do governo de JK vai ser o envolvimento com a Operação Pan-Americana. Vale lembrar que estamos vivendo nessa época ainda a chamada Guerra Fria. Naquele mesmo contexto onde Dutra busca uma aliança maior com os Estados Unidos, JK vai acabar se envolvendo na Operação Pan-Americana, que seria uma aliança entre os países da América Latina que tentariam fazer uma ajuda mútua para promover o desenvolvimento da região.
Obviamente que a Operação Pan-Americana não tem maiores sucessos, basta ver a situação que até hoje temos de extremo subdesenvolvimento e desigualdade social aqui no subcontinente. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, na nossa dica de estudos para a aula de hoje? Olá, gente! A minha dica de estudos para a aula de hoje é vocês lerem o livro Brasil, de 1945 a 1964, do autor Edgar Luiz de Barros, coleção da História Contexto. Esse livro tem uma linguagem bastante simples e é uma espécie de resumo de todo esse período que a gente analisou. É muito bom. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula! Na aula de hoje estudamos a redemocratização e populismo. Falamos sobre o governo Dutra. O governo Dutra foi marcado pela adoção do modelo econômico chamado de internacionalização da economia, onde ele vai fazer uma maior abertura a investimentos externos. Vimos o segundo governo de Getúlio Vargas. Getúlio manteve as práticas de populismo e de nacionalismo durante o seu segundo governo. Os grandes exemplos, enquanto o populismo é a campanha de aumento em 100% do salário mínimo e do nacionalismo a criação da Petrobras. Aprendemos sobre o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek é marcado por uma tentativa de forte desenvolvimentismo para o Brasil. Nesse sentido, temos a construção de Brasília, a criação da Sudene e o investimento na indústria automobilística. Bons estudos! Olá, professor, como vai? Para trabalhar a aula de hoje, eu sugiro que se leve para a sala de aula fontes primárias do período, na tentativa de mostrar a construção dos dois debates entre modelos econômicos, do nacionalismo e do internacionalismo, relacionando esses modelos econômicos com a questão da Guerra Fria. Por hoje é só, gente. Até a próxima.